boa noite. É com muita alegria e é com muita satisfação que nós estamos aqui em nosso culto dominical, agradecendo, louvando e bendizendo o lindo, precioso nome do nosso Senhor Jesus. Peço para que você, nesse momento, abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Então, Mateus 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler aqui em braille, então possa ser que a minha leitura seja um pouco mais lenta, mas aproveite para internalizar a palavra de Deus no seu coração, amém? Então, Mateus 6, 25. É importante que nós, ao lermos a Santa Palavra, possamos nos concentrar. Então, por favor, não deixe que nada externo te atrapalhe. Desligue as notificações do seu celular. Não deixe o WhatsApp, Facebook, nada disso atrapalhar nesse momento. Não é porque você está em casa que você não está santificando o nome de Deus e vivenciando culto a Deus. Então, leiamos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, consegue acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor, nesse momento diante de Ti, quero colocar a vida de todos que estão participando, assistindo, orando, internalizando a sua palavra dentro do coração. Nós somos um povo forte, mas esta palavra é aguda. Será que nós conseguimos aguentá-la? Será que o nosso coração está preparado para ela? Então, Senhor, me capacite para que os meus irmãos entendam o que o Senhor quer dizer. E para que nós nos fortaleçamos ainda mais na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num país que tem 18 milhões de vidas ansiosas. Nós vivemos num país que tem quase 12 milhões de corações deprimidos. Nós vivemos num mundo onde quase 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E nós nos encontramos em situações que exigem cada vez mais de nós. A vida, nosso trabalho, a escola onde estudamos, a lida que temos dentro de casa, a criação dos filhos,
A relação com os pais, os casamentos, todas essas situações acabam gerando para nós cobranças e obrigações. E nós vivemos num mundo onde somos cada vez mais cobrados e por conta de questões administrativas existem cada vez mais decretos, cada vez mais leis e cada vez mais obrigações. E por conta de questões econômicas, trabalhamos cada vez mais, ganhamos cada vez menos e os gastos nos cobram que às vezes tenhamos que preencher a nossa vida com cada vez mais trabalho e por conta do trabalho às vezes deixamos a família de lado. E reparem como todo esse emaranhado vai nos deixando cada vez mais ansiosos. Será que no tempo de Jesus não havia ansiedade? Quando as pessoas perguntavam para ele assim, Mestre, tu és o Messias? Mestre, nos diga quem tu és. Mestre, que queres tu de nós? Essas pessoas já vinham com promessas de um Messias havia muito tempo. Essas famílias eram descendentes de pessoas que já viviam diante desta promessa de um Messias. Tanto é que antes de Jesus e depois de Jesus, muitas pessoas apareceram aí enganando os outros e enganam até hoje utilizando os meios mais covardes, possíveis. E também, na época de Jesus, muita gente não acreditou que ele era o Messias. Mas o que importa para nós entendermos é que essa promessa messiânica, ela tinha muito tempo e as pessoas estavam ansiosas por um Messias. Elas desejavam um Messias. Então, interrogavam Jesus o tempo todo. Interrogavam os discípulos dele e os próprios discípulos também o interrogavam acerca do propósito dele aqui nessa terra, Quando Maria foi visitada pelo anjo, que o anjo disse a ela que ela daria à luz a Jesus, ao Filho de Deus, ao Filho do Altíssimo, ela automaticamente perguntou assim, mas como vai se dar isso? Quer dizer, eu quero saber, Então isso, de certa forma, por detrás dessa indagação, habitava a ansiedade, não é? Mas o que origina a ansiedade? O que origina a ansiedade é a preocupação. E a preocupação que precisa ser regrada por cada um de nós. Um primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse texto, que é um texto muito rico e que merece muitas outras conversas, muitos outros sermões, mas um primeiro ensinamento importante: Deus não quer te ver ansioso. Não ser ansioso é uma ordem de Jesus. Daí você diz, nossa, Fábio, mas uma ordem? Como assim? Se você for analisar, do versículo 25 até o 34, tem pelo menos aí 3 vezes em que ele diz assim, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não vos inquieteis. Ele está preocupado com isso, com essa ansiedade. E por que será que ele estava preocupado com a ansiedade? E por que será que nós temos um Deus que não quer nos ver ansiosos, se a ansiedade já existia? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia os males que a ansiedade poderia causar no homem. Porque hoje, o que nós estamos vivenciando é uma ansiedade patológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ansiedade está exacerbada, a ansiedade está demais. E essa ansiedade patológica acelera o nosso coração, faz o nosso corpo suar, nós suamos descontroladamente, faz com que os pensamentos intrusivos entrem na nossa mente e nos deixem confusos, traz tristeza, desânimo, nos deixa sem sentir alegria na vida, sem ter prazer em nada, e abre a porta para a depressão e o pânico. Por quê? Porque você começa a ficar com medo do futuro, e esse medo e essa insegurança acaba te trazendo o pânico, que é o medo exacerbado, e a depressão, que é a sua impotência diante de você mesmo. Você se julga impotente. E olha como é engraçado. Você
se julga impotente diante de você mesmo, porque antes você acreditava que você podia controlar as coisas. E aí vem um segundo ensinamento, que Deus é soberano. Se nós formos olhar no versículo 27, lá diz o seguinte, que quem somos nós para acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? Irmãos, côvado é uma medida de 45 a 50 centímetros, que era medida mais ou menos do cotovelo até o dedo médio, e aí é utilizado por Jesus esse sistema de medida para dizer que nós não conseguimos acrescentar 45 centímetros à nossa estatura. Não conseguimos acrescentar nem um segundo a mais ao nosso tempo. Vejam, o passo de um adulto, vai de 80 centímetros a 1 metro, depende da passada, né? O passo de uma criança, 45 centímetros, 40, 45, 50 centímetros. Você não consegue caminhar um passo de criança além daquilo que Deus determinou para você. Olha que interessante. E você querendo controlar o mundo? Deus está no controle? Quando que nós vamos entender que Deus está no controle? Que Ele controla a nossa vida? Que a vontade dEle prevalece? Que Ele, de maneira maravilhosa, nos conduz? Pedro disse, lançai vossas preocupações, vossas ansiedades sobre Ele. Paulo também falou sobre isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas nós ainda achamos pela nossa prepotência que nós damos conta de controlar tudo. Nós nos achamos os senhores da situação, semideuses e até mesmo deuses da nossa vida. Que nós temos um Deus que é subordinado a nós e que nós podemos fazer dele qualquer coisa. Mas Deus é soberano, Ele sim pode acrescentar infinitas medidas de amor, de felicidade na tua vida. E um terceiro ensinamento que nós encontramos nesta palavra é que primeiro Jesus apresenta o problema, a ansiedade, o problema. Mas depois ele apresenta a solução. Como é que eu faço para em Deus vencer a ansiedade? Ele diz assim, olha, eu vou te dizer como você faz. Busca em primeiro lugar. Sabe o que quer dizer primeiro lugar? Prioritariamente. Irmão, a tua prioridade não é o Netflix, a tua prioridade não é o WhatsApp, a tua prioridade não é o Facebook, a tua prioridade é Deus. Busque primeiramente o reino de Deus que está em nós, no nosso coração. Busca o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça do juiz aqui da terra, não, é a justiça de Deus. E tudo mais, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nesse capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nós aprendemos a importância de nos guardarmos, de conversar com o nosso Deus, na nossa particularidade, aprendemos a orar, aprendemos que não devemos servir a Deus e as riquezas, devemos colocar a vontade de Deus acima de tudo, e encerramos o aprendizado com esses versículos que nós tivemos a oportunidade de conhecer hoje, de ler hoje, que é do 25 ao 34. Existem tratamentos para a ansiedade. Não despreze a psicoterapia. Não despreze o psiquiatra, se for preciso, o medicamento. Não permita que o seu quadro evolua. Não queira ser super-herói de si mesmo. Não queira desafiar-se. Mas busca o reino de Deus. Você tem buscado?
Faça a justiça de Deus. Você tem feito? Tenha certeza que muitas coisas boas serão acrescentadas à tua vida e a tua mente vai ficar mais calma e o teu coração cada vez mais sereno. E se você acha que muita coisa contribuiu para a tua ansiedade, muita coisa contribuiu para você ter uma vida desarranjada, e se você está precisando se reconstruir, pede para Deus agora: meu Pai, reconstrói a minha vida, reconstrói o meu relacionamento, reconstrói a minha casa, reconstrói o meu ambiente de trabalho, reconstrói a minha relação com os meus amigos na escola, reconstrói a minha intimidade comigo. Eu quero estar em intimidade com o Senhor, porque eu sei que eu deixei essa ansiedade ficar exacerbada, porque eu sei que esse pânico que eu estou passando, porque eu sei que essa depressão que está me fazendo chorar todo dia é resultado de tantas coisas, um acúmulo de tanta coisa que não é tua. Por isso eu peço para que o Senhor me reconstrua. Eu preciso dessa reconstrução agora, que eu não aguento mais ficar sem o teu amor e me sentir tão vazio. Coloca a mão no teu coração e canta conosco. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Toma minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, meu Deus, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo sem ansiedade. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo sem depressão. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo sem a síndrome do pânico. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo entendendo melhor a minha mulher. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo entendendo melhor o meu marido. Sim, Senhor, eu quero ser um vaso novo sendo um empregado melhor, sendo um patrão melhor, escutando músicas melhores, lendo melhores livros, devotando mais tempo para a Bíblia, buscando o teu reino, buscando a tua justiça. Eu quero ser um vaso novo, moldado pelas tuas mãos, porque do jeito que eu estou, eu não consigo. Portanto, nesse momento eu peço: mostra a minha humildade, quebra o meu orgulho, transforma a minha vida, me coloca como teu servo e controla tudo aquilo que eu não consigo, porque eu quero ser definitivamente um vaso novo nas tuas mãos. E isso tudo eu te peço em nome do teu Filho Jesus, agora e por todo sempre. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqui, com todos que estão nos seus lares, com todos na face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.